de Melo Mas, que é o Código de Menores, porque ele seguia essa política, né? Porque nada mais é o Código de Menores como uma política de higienização das ruas dos grandes centros das capitais, né, deste país, assim no Rio de Janeiro, na Bahia, né, no estado de São Paulo. Então, esse código ele vigorou aí por mais de 50 anos. Eu falo assim que para você romper, né, combater uma cultura de mais de meio século, que criou essa visão repressiva, discriminatória, né, e punitiva da criança ou adolescente, sobretudo das crianças e adolescentes das classes trabalhadoras, precisa toda uma história. E neste contexto, né, de uma política repressiva, de discriminação, de punição, é que começa a surgir na década aí de 70, nos anos, provavelmente mais 70, nos anos 75, que começou a fazer um movimento de educadores, inclusive qual, nesse período, eu também participei dessas discussões, sobretudo nos anos 80, 85, a gente começou a discutir um movimento alternativo de trabalho de educação, sobretudo com as crianças em situação de rua, né, a infância pobre, e nesse movimento de educadores culminou com a criação do Movimento Nacional de Menino de Rua, que vai exercer um grande protagonismo na elaboração do Estatuto e aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? Então, a gente começou a fazer várias reuniões por todo esse país, de educadores, para troca de experiência, e lá nos anos de 1996, nós começamos a fazer esse movimento Criança, Prioridade Absoluta, né? Que é a inclusão do artigo 227 na Constituição Federal, que daria, então, aí o início ao Estatuto. E eu lembro de uma experiência que, nesse processo de construção e elaboração do Estatuto, inclusive que ele contou com a participação, sobretudo dos adolescentes, e eu fui um dos educadores aqui do estado de São Paulo, com mais outros colegas educadores, militantes do Movimento Nacional de Menino de Rua, do estado de Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro, e a gente foi no encontro com uma delegação de 300 adolescentes num sítio em Vassoura, onde a gente passou 3 dias dentro de uma linguagem construída para o adolescente, com uma metodologia interessante que o movimento ele tem essa grande contribuição na educação de criança e adolescência, que ele fala assim, olha, não é você fazer para a criança, mas com a criança, né? Com a participação da criança ou com a participação do adolescente, né? Porque a gente tinha uma tradição, através dessas políticas de bem-estar social, tudo para a criança, né? E o movimento começa a trazer essa contribuição. E lá nesse encontro de Vassouras, foi uma experiência muito rica, e eu falo que lá eu considero que eu concluí o meu doutorado, né, nessa área de educação da criança e adolescente. Porque nós tínhamos as oficinas, onde nós tínhamos que construir, juntos com os adolescentes, a emendas para propostas para o artigo 227 da Constituição Federal, que seria aprovada logo em seguida, em 1988. E eu estava mediando, junto com os demais colegas, a oficina da convivência familiar e comunitária. E o que me chamou a atenção nessa oficina da convivência familiar e comunitária foi um depoimento de um adolescente do estado do Espírito Santo, que ele dizia o seguinte, talvez vocês aqui também já vivenciou essa situação, um adolescente que dizia, olha, eu não aguento mais ver o meu padrasto chegando bêbado dentro de casa e batendo na minha mãe. E aquilo me deixou, né, tenso, né?
aquela tensão daquele adolescente. E aí eu pergunto para vocês, numa situação daquele adolescente, né, vendo a mãe todos os dias sendo espancada, violentada pelo seu padrasto, qualquer um de nós vai dizer, olha, a gente iria agir com o intuito de responder a esse ato com a violência. Quando esse adolescente falou isso, aí entra o nosso papel, enquanto mediador, dizer, é para isso que nós estamos aqui, para construir mecanismo para a proteção, né, para que a criança e o adolescente cresça e se desenvolva num ambiente livre da violência. Né? E aí que essa oficina ela traz essa grande contribuição, não só nesse aspecto da convivência familiar e comunitária, mas também sobre os direitos à educação, à profissionalização, à arte, à cultura, né, que são temas que estão interrelacionados para garantir aí o desenvolvimento da criança e do adolescente. Tá? Então, nós temos esse cenário, né, antes do Estatuto, que é esse cenário da invisibilidade da criança e do adolescente, e aí você tem o cenário aí da aprovação do Estatuto. Tá? E é importante a gente trazer assim, alguns dados lá nos anos de 1990, qual era a situação da criança ou adolescente até a aprovação do Estatuto. E aí eu separei aqui para vocês alguns dados interessantes, que a gente tinha uma taxa lá de analfabetismo, né, de 12,5% de crianças que não sabiam ler e nem escrever, tá? Isso é muito importante a gente ter clareza desse dado. Um outro dado que a gente chama atenção, que naquele período, as nossas crianças e adolescentes, sobretudo as crianças, era através do mecanismo aí da adoção internacional, que a gente teve aqui próximo da nossa região, aqui de Barretos, São José do Rio Preto, uma cidade que se destacou, que a gente tinha o tráfico internacional de crianças, aonde nossas crianças eram levadas para ser vendidas em outros países, sobretudo os países europeus. Tá? Isso é um dado importante. Outro dado que eu sempre costumo falar nas minhas palestras é com relação ao número de crianças e adolescentes com registro civil. Tá? Lá em 2013, né, a gente só tinha 66% das crianças que tinham acesso a ser registradas, né, onde elas iam para um cartório e ter o registro. Lá no Nordeste, tem uma frase assim, das famílias lá, porque assim, nas regiões mais pobres, nos rincões mais pobres desse país, lá no Nordeste as famílias falavam assim, olha, quando a criança nascia, se vingar, a gente registra. Se não vingar, a criança morre e já enterra. Então, vocês imaginam quantas crianças que nasceram naquele período e, se quiser, tiveram o direito de existir, porque a gente só existe porque um dia os nossos pais foram lá no cartório, deram um nome e tiveram um registro, né? Então, esse número lá naquele período era de 1 milhão, mais de 1 milhão de crianças que não tinham um registro. Com todo o movimento aí depois do Estatuto, a gente chegou hoje a um número aí em 2013 de 95% das crianças nascidas nesse país que já tem o registro de nascimento, tá? Outro dado importante é o dado da mortalidade infantil. Em 1990, a taxa de mortalidade infantil era de 53% a cada 1.000 crianças nascidas. Tá? E hoje a gente tem uma taxa que esse número diminuiu. A gente tem aí uma queda nessa mortalidade infantil. Né? Em 2017, que é o último dado, esse número está em 15,6% de crianças, né, que deixaram de crianças que
foi feito o trabalho todo de combater aí a mortalidade infantil, tá? Esse é um dado importante, tá? E aí você tem um outro dado importante que é com relação a crianças e adolescentes fora da escola. Em 1990, o número de crianças e adolescentes que estavam fora da escola era de 19,6%. Tá? E hoje, com o último dado que a gente tem, que é de 2017, esses dados são fontes do Unicef, né? Que traz assim, que nós temos 4,17% das crianças em idade escolar fora da escola. Tá? Outro dado importante é com relação à desnutrição. Em 1990, a gente tinha lá um número de 13,4% das crianças desnutridas. Em 2017, a gente está com um indicador de percentual de 6,7%. Tá? Então, esse é um cenário que a gente tem. Agora, a gente vai falar assim, olha, no campo da infância, da criança, do adolescente, pode perceber que a gente teve vários avanços na relação nessas políticas públicas voltadas para essa questão do combate à mortalidade infantil, ao número de crianças dentro da escola, né, frequentando a escola, a questão do analfabetismo. Agora, tem os desafios, sobretudo no campo da adolescência. Como a gente começou falando aqui, a adolescência é um período que a criança, o adolescente, ele se volta ele sai da família, né? Ele cresce, nasce para a sociedade, é aí que tem um maior desafio, né? Eu sempre digo assim, que nas minhas palestras, que nós, que trabalhamos na área das políticas públicas e educadores, nós estamos pensando políticas públicas para a adolescência do século XXI com a cabeça no século XX.